Eu estava com saudade disso aqui, já há um mês sem aparecer nesse lugar. Vocês sentiram minha falta, não? Será? Mas eu fui muito bem representado, né? 15 dias atrás eu deveria estar aqui, pela nossa escala, mas mandei o meu discípulo número 1, Gabriel, meu filho. E claro, eu estava ligado de longe, estava lá no norte do Brasil, mas também desfrutando da bênção que foi aquele momento. Graças a Deus, tudo que vem acontecendo entre nós tem só confirmado algo que o Espírito Santo já vinha nos falando, algo novo acontecendo. A igreja está florescendo, há muita coisa nova, gente nova, pessoas sendo resgatadas, se apaixonando por Deus. A igreja, ela não está viva quando ela tem simplesmente programa. A igreja mostra a sua vida quando ela está, de fato, levando pessoas a viverem uma nova realidade. Isso está acontecendo, eu quero que você celebre, que você participe, sabe? Esse lugar, nós usamos algumas vezes por semana, especialmente aos domingos, mas não é só um lugar para você se abastecer, ou mesmo para você se encontrar. Eu tenho falado repetidas vezes aqui que não é um auditório meramente, é uma mesa, um lugar onde também nos conectamos uns aos outros. Mas também esse é um lugar de resgate. Eu queria que você sempre pensasse nos cultos da igreja, seja as grandes celebrações, como a reunião da sua célula, como um ambiente de resgate, às vezes um pronto-socorro, para alguém que está sofrendo, alguém que não conhece a Cristo, alguém que está vivendo um drama na sua vida, ou que simplesmente vive o drama que todo mundo que não tem Cristo vive, que é o drama do vazio no coração. E aí, quando você começa a pensar no fim de semana, programar, bom, no domingo pela manhã vou estar lá com os meus irmãos, pense nessas pessoas, você as conhece, faça um convite, manda um zap, fulano, domingo eu vou estar numa celebração da minha igreja, tão abençoado estar ali, eu pensei em você, topa aí comigo e traga pessoas a esse lugar, porque assim você vai estar sendo instrumento de Deus para fazer valer a cruz de Cristo na vida de outras pessoas além da sua. Tá bom? Pensa sempre que há alguém mais que pode não apenas ocupar esse espaço aí que está vazio, mas alguém que precisa do que acontece aqui nesse lugar. Bem, queridos, eu creio que tive o impulso do Espírito Santo de revisitar um texto bíblico que traz uma noção bastante clara sobre aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, como nação, mas vivendo como humanidade. Se os nossos olhos espirituais não estiverem abertos, se nós avaliarmos as coisas apenas do ponto de vista natural, nós podemos ser seduzidos por um espírito de engano que atua nessa geração, talvez mais fortemente do que atuou em todas as gerações. Aliás, isso não será uma surpresa, e eu vou mostrar para você na palavra. Mas eu quero começar lendo uma história bíblica que vai nos servir de ilustração. Eu creio que ela vai trazer clareza para você sobre os desafios do mundo atual e como nós podemos ser fonte de esperança, de transformação nesse mundo. O texto está no segundo livro de Samuel, capítulo 20, e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Segundo Samuel, capítulo 20, o texto está sendo projetado aqui, se bem que eu sempre incentivo que você marque, que você registre, para que depois, durante a semana, você possa ruminar a palavra que Deus lhe entregou. Diz assim: também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa, todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Versículo 6. Disse então Davi a Abisai:
Agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persigam, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Versículo 14. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia, diga uma mulher sábia, gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me esse homem, iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Moabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para a sua casa, e Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Quantos já haviam lido essa história alguma vez na vida? Bem, é uma história bastante interessante. As histórias do Antigo Testamento, a maioria delas nós precisamos ler com um olhar bastante, não é figurativo, não, elas foram reais, claro, é narrativa de fato, mas que está escrito na palavra de Deus para espelhar para nós que vivemos na nova aliança, espelhar princípios, figuras, sombras daquilo que nós temos que entender. Queridos, lemos aqui sobre um homem, um líder que se levantou contra o rei Davi, no momento em que a nação estava ainda vivendo uma grande instabilidade. E Seba, esse benjamita, ele é descrito, como nós lemos, como um desordeiro. O seu propósito era transformar a nação de Israel numa grande anarquia, numa confusão, num povo que não tivesse comando. E, além de desordeiro, ele tinha um forte poder de sedução, ao ponto de que, não sei se você prestou atenção, ele conseguiu seduzir praticamente todo Israel. Somente a tribo de Judá, naquele momento, ficou fiel a Davi. E, bom, ao desenhar esse background da história, eu quero lhe dizer que Davi representa o rei a quem nós servimos. E nós servimos a apenas um rei, ele se chama Jesus Cristo. Eu acho que não é surpresa para ninguém, desconhecido de ninguém, que o trono de Davi representa o trono de Cristo. Davi na Bíblia é uma figura de Cristo, uma representação de Cristo, embora tenha vivido muitos séculos antes de Jesus. O Senhor prometeu a Davi que não faltaria ocupante ao seu trono, que o seu trono seria ocupado eternamente. É uma promessa messiânica.
O Senhor disse sobre Davi: achei um homem segundo o meu coração. Nós sabemos que Davi não foi perfeito, mas ao dizer achei um homem segundo o meu coração, também o Senhor estava apontando para Davi como uma figura messiânica, um representante de Jesus. Esse sim, o homem perfeito que viveu nessa terra e morreu por todos nós. Muitas vezes nos evangelhos você vai encontrar as pessoas que tinham um lapso de revelação, chamando de Jesus Cristo de o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu poderia dar outros argumentos, mas eu acho que está claro que podemos tomar aqui então o trono de Davi como uma representação do trono de Cristo. E que o propósito do Senhor é não apenas reinar sobre pessoas, mas reinar sobre nações. Não fosse assim, o Pai não lhe teria prometido: pede-me e te darei as nações por herança. Essa foi uma promessa que o Pai fez ao seu Filho unigênito: pede-me e eu te darei as nações por herança. O Senhor quer conquistar as nações. Eu vou dizer de novo, porque isso merece mais do que o amém de duas pessoas. O Senhor quer conquistar as nações. O Senhor quer reinar sobre o Brasil. Mas como é isso, Danilo? Bem, nós precisamos ter uma visão espiritual de conquista, que, claro, no seu aspecto mais eficaz, consiste em conquistar cada pessoa, em levar cada pessoa a se submeter ao senhorio de Cristo, cada pessoa a nascer de novo. Nós fazemos isso pregando o Evangelho, dando testemunho do Senhor. É uma das nossas principais tarefas. Mas nós também temos o desafio de discipular a nação de uma forma geral. Como? Transferindo para a mentalidade da nossa sociedade os valores do reino de Deus. É por isso que a igreja não pode se acastelar, ela não pode viver num gueto, ela não pode se satisfazer apenas em ter um espaço dentro dos seus templos. A igreja precisa se manifestar nas escolas, nas universidades, nas fábricas, na política, em todas as dimensões de influência, sempre sustentando aquilo que o Rei dos Reis diz. Eu espero muito que você tenha consciência desse papel, porque se nós não cumprirmos esse papel, nós vamos sofrer as consequências. Mas é claro, essa missão que temos de levar a nação à fidelidade ao rei, ela não vai ser desempenhada sem oposições. E aqui entra na história Seba. Seba foi um oponente ao reino de Deus. Seba foi alguém que se levantou e que, nessa manhã, eu quero tomar aqui como símbolo, como imagem de um espírito. Porque é um espírito atuando fortemente no mundo. E esse espírito diz exatamente o que Seba dizia: esqueçam o rei, não deem ouvidos à sua voz, não levem em consideração a sua vontade, cada um para a sua casa, vivam a sua própria vida, criem as suas próprias verdades, desprezem os absolutos de Davi. Eu acho que você, se tem um mínimo discernimento, já percebeu esse espírito atuando em nossa geração. Esse espírito, ele é chamado na Bíblia, em certos lugares, de o espírito de anticristo. Anticristo, eu sei que muitas pessoas têm uma curiosidade enorme sobre esse assunto, e outras vivem uma ignorância total, nunca se interessaram. Parte daqueles que estudam a escatologia, que é a matéria que estuda os últimos acontecimentos, creem que imediatamente antes da vinda de Jesus, alguns dizem um pouco depois, não é o meu propósito aqui entrar nos meandros da escatologia, mas que um homem se apresentará
diante do mundo, e ele terá esse poder de sedução, e ele se assentará no santuário de Deus, e ele promoverá uma paz impressionante, mas, na verdade, ele é o anticristo. O anticristo significa aquele que toma o lugar de Cristo. E eu sou daqueles que realmente acreditam que algo assim vai acontecer. Mas nós não precisamos esperar que um governante mundial se apresente para resistirmos a esse espírito, porque, na verdade, o espírito do anticristo já age no mundo desde os tempos antigos. A palavra de Deus fala sobre isso. Alguns textos eu vou lhe dar aqui rapidamente. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, João está falando dos tempos apostólicos, hein? Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. O mesmo João, que foi um dos homens que teve mais revelação acerca dos tempos finais, na mesma carta, capítulo 4, versos 3 e 4, ele diz: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diga amém. O que João está dizendo é: o espírito do anticristo já está no mundo, vocês sabem, mas aquele que está em vocês é maior, vocês já o venceram. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 3 da segunda carta, do versículo 1 em diante, ele diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Os últimos dias. Está descrito aí a nossa geração, não é verdade? E não por conta própria apenas, obviamente, cada geração vai fazendo suas escolhas, mas por trás do que se vê, há um espírito. Nós estamos falando de um espírito de anticristo. Último texto aqui, só para embasar essa questão, Isaías capítulo 5, versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. É uma profecia também apontando para esse espírito de engano, um espírito que joga no lixo os absolutos, um espírito que nega que o preto é preto, que o branco é branco, que o homem é homem, que a mulher é mulher, que Deus é Deus, que o ser humano é criatura. Um espírito de relativismo e de inversão. Eu não consigo admitir que um crente que tem o Espírito Santo esteja tranquilo com o que vê à sua volta. Aquilo que é vergonhoso se transformou em moda, aquilo que é mentira está sendo sustentado pela verdade, aquilo que deveria ser tomado como verdade é colocado no mundo e é desprezado. Eu estava pensando essa semana, a gente parece que começa a ficar velho quando começa a usar essa frase, né? Eu sou do tempo em que... Quem já está usando essa frase aí? Eu sou do tempo em que...
Eu não sei se isso é bom ou ruim, irmãos. Mas o fato é que eu sou do tempo em que aquilo que a justiça determinava era respeitado e tinha, na maioria das pessoas, uma aceitação, porque é a justiça. Eu sou do tempo em que aquilo que os jornais estampavam era tido como notícia. E as pessoas liam e diziam, puxa, está acontecendo isso. Eu sou do tempo em que nós enviávamos os nossos filhos para as escolas e eles aprendiam matemática, física, geografia, português. Mas esse tempo parece que passou. Agora você abre os jornais e você começa duvidando. Pelo menos eu faço assim. Você vê os poderosos do mundo tomando as decisões e você vê a justiça fazendo injustiça. Você vê o certo sendo tido por errado e o errado sendo exaltado como certo. Verdade ou não? Estamos nesse tempo e isso é resultado de um espírito que eu estou chamando aqui nesta manhã de um espírito de Seba, um espírito de rebelião contra Deus. Um espírito que quer levantar uma sociedade que não reconheça o trono. Uma sociedade que viva do jeito que queira, sem placas, sem regras, sem absolutos, sem mapas. E o grande poder desse espírito é justamente a sedução. Seba seduz. Davi era um grande rei, mas Seba conseguiu seduzir quase toda a nação. E como nós lemos, ele tem o contra-ataque, porque Deus ama as nações, Deus ama o Brasil. O Senhor está interessado em que aquilo que Ele fez para se assentar no trono e o que Jesus fez para, como homem, se assentar no trono, foi vencer todos os nossos inimigos. Ele venceu o pecado na sua carne, Ele venceu o inferno e Ele venceu a morte na ressurreição. Ele pagou um preço alto para se assentar no trono. Aquele que foi manifestado na carne, foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E ele não vai ficar olhando simplesmente que a rebelião se levante, que os homens se curvem diante dela e... Não. Quando Davi percebeu o estrago que Seba estava fazendo e o que ainda mais poderia fazer, Davi levanta o seu exército. E o exército de Davi, comandado por Joabe, ele vai em perseguição, no encalço de Seba. A missão é encontre Seba, para que ele não entre numa cidade fortificada e dali realmente consiga não apenas subsistir, mas espalhar sua influência. E assim é feito. Seba entra numa cidade chamada Abel-Bet-Maaca, como nós lemos. E o exército de Davi cerca a cidade. Naqueles tempos, uma cidade amuralhada e cercada é uma cidade que está na rota do juízo. Ela vai ser destruída. Vai ser destruída, seja por inanição, porque se está cercada não pode entrar nem sair nada. Então chega uma hora que acaba a comida. Mas aqui o processo seria mais rápido, porque diz a Bíblia que Joabe já estabeleceu, já conseguiu levantar rampas para transpor as muralhas, então aquela cidade seria invadida pelo exército de Davi, seria completamente destruída por causa daquele homem. É aí que aparece na história uma mulher sábia. E, embora eu tenha que falar sobre Seba, eu, na verdade, tento conscientizar você de que essa mulher sábia e, na verdade, essa cidade representam a igreja, nós. São uma boa figura do que deve, do que precisa ser a igreja. Veja bem, queridos, nós não seremos como nação, como sociedade, como humanidade, como geração,
Nós não seremos desculpáveis pelas escolhas que nós fizermos, em todos os sentidos. O Senhor, certo dia, solenemente, Ele disse: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês vivam. Então, veja bem, as escolhas pessoais e também as escolhas geracionais sempre resultarão em algo, ou em bênção, ou em maldição, ou em prosperidade bendita do Senhor, ou em juízo. E Abel Bet-Maaca era uma cidade que estava na mira do juízo. Como eu disse, seria destruída. E só não foi porque uma mulher, uma líder, e eu gosto da expressão uma mulher sábia, ela se manifesta. Percebe-se que ela é uma líder porque ela tem influência sobre as pessoas da cidade. E eu penso que nesses tempos nós precisamos ser esse lugar. Nós precisamos resistir ao espírito de Seba, nós precisamos entender a dinâmica do mundo espiritual. Nós não podemos ser crianças que ficam aí fazendo, opções, achando que o mundo está normal. Não está normal. E se nós nos omitirmos, se nós nos calarmos, ou pior, se nós entregarmos a nossa mente a esse espírito. Porque mais assustador do que ver aqueles que não têm a mente de Cristo se curvando diante do engano dessa geração, é perceber que uma boa parte da igreja também já está seduzida. Nós já encontramos crentes, inclusive líderes, dizendo: não, mas essa questão de aborto, isso é uma questão da mulher. É o corpo dela. Não é o corpo dela. É o corpo de uma outra pessoa que está dentro dela. O mundo pode repetir essa mentira 200.000 vezes, mas a mentira nunca vai se sobrepor à verdade no coração daqueles que temem a Deus. Agora, há uma pressão em muitos lugares, isso já é uma realidade. Querem expor as nossas crianças com 4, 5, 6 anos a uma outra mentira chamada ideologia de gênero. Convencê-las de que essa questão sexual não tem nada a ver com biologia, com cromossomo, com anatomia, tem a ver com cabeça. Então o menino pode começar a pensar em ser menina e ser ajudado a entender que isso é normal. Eu sei que a maioria de vocês fica indignado com essas coisas, mas é assustador a quantidade crescente de gente que frequenta a igreja e já que inclusive ocupa púlpitos e que defende essas verdades do reino da mentira. Nós precisamos nos levantar. E essa história me diz como nos levantarmos. A igreja, nós, eu e você, precisamos, em primeiro lugar, irmãos, com muita seriedade, com muita intensidade, com muito compromisso, exercer o ministério da intercessão. Nós precisamos nos tornar um povo de mais oração. Intercessão. Diga comigo, intercessão. Você sabe o que é uma intercessão ou um intercessor? É alguém que se põe entre duas pessoas. É alguém que se apresenta como um mediador, como um argumentador. E no caso aqui, nós, os que temos revelação, os que temos o Espírito Santo, nós precisamos nos colocar todos os dias entre a nossa nação, para falar da nossa nação, e o Senhor.
Foi o que ela fez. Aqui nos versículos 16 e 17, leio de novo, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. Essa mulher está intercedendo. Joabe era o comandante do exército que estava para destruir aquela cidade, a mando do rei. Porque, sim, irmãos, apesar de sermos tantos crentes, apesar de o Brasil ter sido edificado sobre uma cultura judaico-cristã, dependendo das escolhas que nós fizermos, e eu digo escolhas de todos os níveis, desde que educação os nossos filhos vão receber, que tipo de político nós vamos eleger, que tipo de família nós vamos sustentar. Se nós falharmos na nossa missão de sermos coluna e baluarte da verdade, por mais que tenhamos milhões e milhões de evangélicos nessa nação, o Brasil viverá as consequências de um juízo de Deus, porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. E Ele tem visitado essa nação e dado a ela privilégios que a maioria das nações não tem. O Evangelho tem sido pregado, os profetas têm vindo aqui, geração após geração, as igrejas estão abertas, o Senhor tem dado os seus sinais de misericórdia. Mas se finalmente o nosso povo disser: não queremos nada a ver, não temos nada a ver com esse trono, cada um para a sua casa, como dizia Seba, então, nós todos vamos viver tempos muito difíceis. E é por isso que precisamos interceder. É por isso que precisamos fazer como essa mulher, levantar a nossa voz ao céu e dizer: Senhor, ouça, ouça. A intercessão pode mudar as coisas. Anos atrás, eu contava semana passada isso, lá no nosso outro campus, uma experiência que tivemos por conta da intercessão. Vou contar toda a história, ela é longa, mas o Senhor me desafiou a chamar os pastores da cidade. Isso já tem quase 20 anos, mais ou menos isso. Nós estávamos vivendo em Ribeirão Preto a maior crise de violência da história. A cada 2 dias um jovem era assassinado nas ruas de Ribeirão Preto, fora o resto. Naquele tempo o Senhor me desafiou a convencer os pastores a levantarem a igreja para 30 dias de jejum e oração, e humilhação, e intercessão, e confissão de pecados, principalmente. E daquela reunião aconteceu um movimento do Espírito nessa cidade. A maioria absoluta das igrejas entraram num jejum de 30 dias, muitos de vocês fizeram parte disso. Os pastores começaram a mostrar a sua humilhação diante de Deus. Alguns deles rasparam a sua cabeça como sinal de humilhação. Alguns deles subiam aos púlpitos para pregar descalços em sinal de humilhação. Era uma coisa natural. Nós não cuidamos da forma, simplesmente dissemos: precisamos orar e pedir perdão ao Senhor. E pedir misericórdia a Deus. E houve realmente um mover do Espírito, de muito quebrantamento. E entre muitos resultados daquele tempo, quando terminamos aquele jejum de 30 dias, os jornais da cidade estamparam no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, uma notícia. A notícia era: pela primeira vez em muitos anos, Ribeirão Preto tem 30 dias sem registrar um homicídio sequer. Várias outras coisas aconteceram em decorrência disso, mas eu conto essa experiência que foi coletiva, que está... obviamente, a cidade não percebia que era por causa da igreja. Na semana seguinte, nós fomos ao prefeito. O prefeito que estava na frente da cidade não era um político, era um empresário. Ele era vice-prefeito, tinha assumido.
E nós fomos num grupo de pastores, na semana seguinte, dissemos, o nome dele era Gilberto Magione, não tinha nenhum contato com a igreja evangélica, não sabia muito acerca de nós. E me deram a oportunidade de falar naquela reunião lá no Palácio do Rio Branco. E eu disse, prefeito, o senhor sabe que nós tivemos 30 dias sem registrar nenhum homicídio? Ele disse, claro, estou muito orgulhoso da nossa polícia. Eu falei, prefeito, eu também estou muito orgulhoso da nossa polícia, mas não foi a polícia, foi o Senhor, porque aí eu contei para ele. E quando eu contei para ele o movimento de oração que tinha acontecido naquele período, exatamente, esse homem se emocionou, e esse homem ali, diante de um grupo de 15, 20 pastores e outros assessores, ele disse, então agora eu estou entendendo, fulano de tal chamou um assessor, um vereador, disse, agora dá para a gente entender, porque durante esse último mês, algumas travas da administração, alguns problemas que nós não conseguíamos solução, eles foram resolvidos, eles fluíram, nós não estávamos entendendo porque as coisas estavam tão fáceis, é porque esse povo orou por nós, estava orando. E o prefeito nos pediu, por favor, não parem de orar, venham orar comigo. E desde aquela semana até o final do seu mandato, todas as semanas nós, um grupo de pastores, estávamos lá, orando com aquele homem, mas orando pela cidade, no gabinete do prefeito, não sei se sobreviveu, um quadro, que é uma vista aérea de Ribeirão Preto. Eu digo que eu não sei se ele sobreviveu, porque durante aqueles meses seguintes, nós lambuzamos tanto esse quadro de óleo, irmãos, colocando as nossas mãos e ungindo as mãos do prefeito, e fazendo com que ele impusesse em nome de Jesus as mãos e abençoasse a cidade. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Essa mulher é sábia porque ela intercede, ela não fica vendo acontecer, ela levanta a sua voz, ela pede a atenção de Joabe. E como intercessora, ela começa a cumprir o seu papel. Fala para a pessoa que está ao seu lado, vamos orar mais pelo Brasil. Vamos repreender o espírito de Seba, vamos confessar ao Senhor a loucura de parte da nossa geração e pedir perdão. Nos tempos de Ezequiel, houve algo semelhante, o juízo estava apontado para a nação. E em Ezequiel 22, 27, diz assim, seus oficiais são como lobos. É o Senhor quem está dizendo isso, é uma profecia. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Você já ouviu falar de corrupção? Quem aqui já ouviu falar de corrupção? A corrupção está descrita nesse versículo. Oficiais, pessoas que têm um poder oficial, que estão matando gente porque querem obter ganhos injustos. A corrupção certamente mata mais do que a violência. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Esse era o diagnóstico do céu. O Senhor olhando para a nação, era isso que ele via. Mas veja como a misericórdia de Deus atua. Versículo 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei. Essa é a pior tragédia que pode acontecer a uma geração. Que o juízo esteja programado e que Deus não encontre um intercessor. Por isso nós precisamos orar. Amém? Em segundo lugar, queridos, a igreja precisa se manter, e isso é difícil, é desafiador, mas a igreja precisa se manter como lugar de conselho e de sabedoria, de verdades divinas no meio da nação.
No versículo 18 do texto que nós lemos inicialmente, diz que a mulher sábia prosseguiu dizendo: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. O que aquela mulher evocou foi a história de Abel Bet-Maaca como um lugar de onde sempre fluíam respostas divinas. Ela está dizendo aqui nesta cidade, Israel sempre veio buscar conselho. E amados, a igreja não pode abrir mão desse seu papel. Eu sei que o espírito de Seba é tão intimidador, que muitos de nós vamos ficando até medrosos em sustentar a verdade de Deus. Eu vejo alguns dos jovens, nossos filhos, minhas ovelhas, que estão amordaçados nas suas faculdades. Eles têm medo de levantar a voz e dizer a verdade, dizer no que creem, não apenas da sua fé em Jesus, mas todos os valores do reino de Deus que estão ridicularizados, vituperados em ambientes. E as faculdades, sem dúvida, são dos principais onde Seba está espalhando a sua mentira. Mas nós não podemos abrir mão de quem somos. Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É o que está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Preste muita atenção, guarde isso, é uma responsabilidade que está sobre você. Paulo diz: escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Se o mundo à nossa volta está escolhendo a mentira, a igreja precisa ser a coluna e o fundamento da verdade. Aqui desse lugar precisa continuar sendo propagados os absolutos de Deus, irmãos. Nós precisamos falar. A igreja não pode se calar. Agora, nesse tempo de polarização política, e um tempo também muito grave, porque temos que fazer escolhas, isso tem a ver com o espírito de Seba também. Mas há dentro da própria igreja uma corrente de defesa que diz que a igreja não deveria se meter em política. Os pastores não deveriam falar sobre isso. Claro, para um mundo que quer se estabelecer sobre a mentira, os que falam a verdade são subversivos. Nós precisamos falar sim. Sabe, não se trata de escolher para que lado torcemos, não se trata de idolatrar pessoas, de ter mitos, ou qualquer outro tipo de designação que se dê para homens que podem falhar, mas se trata de nós defendermos em alta voz, com todas as nossas forças, os valores que nós sustentamos e só nós sustentaremos nessa terra. Se a igreja se calar, a mentira toma conta de tudo. Eu sou apenas um líder de um povo. Todos nós precisamos falar a língua de Deus em todos os lugares, e não apenas dentro dos nossos templos, em todos os lugares. Você é um estudante, você está numa faculdade, numa escola de ensino fundamental ou médio, fale do que você crê. Sustente os valores, que são os que fizeram com que a nossa civilização ocidental chegasse até aqui. E que agora Satanás, no seu bote final, está tentando destruí-los todos. Não permita que a sua família seja agredida. Se um filho seu chegar e, demonstrar que na sua escola, onde ele foi aprender coisas que realmente edificam, ele está sendo induzido à sexualização precoce, brigue por isso. Levante a sua voz. Vá conversar. Vá dizer o que você crê e por que você crê. A igreja precisa se manter como esse lugar
de onde flui a sabedoria divina, porque nós temos promessas, e de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. A terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque não ousamos crer que pode acontecer na nossa geração, se a igreja não vender a verdade pelo mais confortável, que é calar-se. Essa mulher, ela apresenta diante de Joabe a sua cidade como um lugar onde, de fato, a sabedoria divina sempre foi encontrada. Que triste, não é? Se o povo que está aí lá fora, muitos deles estão confusos, muitos deles não estão tranquilos realmente não estão, mas eles buscam um lugar onde tenham algo sólido, algum terreno realmente firme para pisar, e que triste se eles vêm para dentro de uma igreja. Eles encontram a igreja falando a mesma mentira do mundo, para não ser antipática, para não ser do contra. Você está comigo? Em terceiro lugar, essa história me demonstra que a igreja precisa construir o seu testemunho na paz e na fidelidade. Diga paz e fidelidade. Talvez me vendo assim exaltado, defendendo as verdades que não apenas eu creio, porque o crer é só um detalhe, as verdades que o Senhor e Criador de todas as coisas estabeleceu para sempre. Talvez me vendo exaltado, defendendo-as, você ache que eu estou sugerindo que nós sejamos bélicos, que nós sejamos briguentos no sentido da carne, mas não. Olha o que ela diz a Joabe no versículo 19. E veja, ela está argumentando. Ela diz: nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor. Irmãos, vejam bem, para tocar assim, quase que tangenciando na questão política que temos diante de nós, dependendo do governo que assuma o Brasil, com toda a configuração que nós temos na justiça, que hoje é quem de fato governa essa nação. Dependendo do governo que nós temos, muito provavelmente, a igreja será restrita, será amordastada, será limitada, aliás, como tem sido em nações bem pertinho de nós. Nós conhecemos a realidade. Você pode, se quiser, conversar com qualquer um dos 20 ou 30 venezuelanos que nós estamos cuidando aqui nessa igreja. Converse com eles. Pergunte como era a nação deles e por que eles tiveram que deixar tudo e fugir para cá. E hoje temos que ajudá-los até a encontrar um emprego ou um subemprego, a mobiliar suas casas com o mínimo, porque eles que tinham o que precisavam para viver bem, perderam tudo. Converse. Porque é possível que num auditório como esse aqui, o espírito de Seba já tenha convencido que não, que isso é uma coisa pontual que está acontecendo numa nação por acaso. O que essa mulher está dizendo: Joabe, você vai destruir uma fonte em Israel. Você vai fechar uma fonte em Israel. Essa cidade é mãe em Israel. Daqui muita coisa de Deus nasceu. Isso é a igreja dentro de uma nação. A igreja do Senhor fiel, não a igreja vendida, não a igreja corrompida, não a igreja desviada, apóstata, não. A igreja do Senhor fiel é uma mãe na nação. Ela está gerando vida, ela está gerando paz, ela está gerando amor, ela está trazendo harmonia entre as famílias, ela está assistindo o pobre, ela está resgatando o drogado. Mas certamente, se nós permitirmos, o juízo vem e fecha essa fonte. Mas eu quero sublinhar o argumento dessa mulher que diz: nós somos pacíficos e somos fiéis. De novo, pacíficos e fiéis. Sabe, a nossa defesa, ela precisa ser firme, mas não pode ser carnal.
As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. É isso que diz a palavra, eu vou repetir. As nossas armas, as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais. Mas elas são poderosas. Para quê? Para destruir fortalezas, irmãos. Às vezes a gente não entende como um professor universitário ou como uma pessoa sem cultura se curva às circunstâncias, a ideias que não fazem o mínimo sentido. Sofismas, engano, fortalezas demoníacas de pensamento. Mas nós temos armas que podem destruir essas fortalezas. E a principal dessas armas é a pregação do Evangelho e a proclamação das verdades de Deus. Diga comigo, água mole em pedra dura. Onde é que está isso mesmo na Bíblia? Não estou lembrando agora. Não está bem assim, mas está como a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a pedra. Amém? Então, vamos sustentar, mas sustentar com espírito de pacificadores. Nós não precisamos agredir pessoas para confrontar ideias. Nós não precisamos agredir pessoas para confrontar ideias. Nós precisamos confrontar as ideias sem agredir as pessoas. Eu sei que esse é um desafio, não é? Porque aqueles que resolvem militar, eles encontram toda hora alguém chamando, vem, vem. Mas nós precisamos ter autocontrole, nós somos pacíficos. Nós somos o povo da paz. O nosso Senhor é o príncipe da paz. Jesus disse em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são conhecidos como pacificadores. Amém? Fala para esse irmão bravo que está aí do seu lado, seja um pacificador. Já já eu explico que ser pacificador não é ser passador de pano, tá? Mas é não recorrer à carne, à agressão. É usar dos argumentos e da oração. 2 Coríntios 5,18 está escrito, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu noto uma coisa, eu vou fazer esse comentário aqui, não sei se devo, mas nós temos, boa parte de nós tem essa percepção, né? Talvez alguém não tenha. Mas nós temos, eu particularmente, assumo isso, um certo descanso de que nesses últimos anos, um homem que não é convertido ainda a Cristo, pelos frutos que demonstra, mas que tem colocado a sua vida, estou falando do presidente, tem colocado a sua vida em jogo, inclusive, para defender a maioria dos valores que nós defendemos. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, nunca vi ninguém defendendo no maior cargo da nação os valores que nós defendemos. Mas, como eu disse, esse homem, embora ele pareça ter bastante temor a Deus, ele não é convertido. Ele não serviria para ser o pastor dessa igreja e provavelmente não poderia ser membro dessa igreja, a não ser que se convertesse, deixasse os ídolos, deixasse os palavrões e tudo mais que nos desaponta. Mas sabe que eu vejo que a imaturidade, quer dizer, você poder dar graças a Deus porque tem alguém brigando e defendendo aquilo que é muito, muito fundamental para você, não deve ser confundido com tomar aquela pessoa como modelo para si. O nosso modelo não é Jair Messias Bolsonaro, o nosso modelo é Jesus de Nazaré. Entende?
Então eu posso ser um sustentador, um apoiador, um eleitor. Eu posso ser dele, sem me confundir com todas as suas escolhas. Eu sei qual é a minha identidade, mas eu vejo muitos crentes, justamente por essa identidade, em certos valores, então, copiando todas as argumentações, e às vezes eu vejo certos irmãos, eles se expressam muito nas redes sociais, e eles falam como os incrédulos. Não. Nós precisamos ser os ministros da reconciliação. Bem, eu preciso terminar essa palavra. Eu tenho uma última coisa a dizer para você antes que nós oremos aqui. Porque talvez se eu terminar dizendo temos que ser pacificadores e fiéis. Sim, fiéis. Eu esqueci de dar essa ênfase, porque é no nosso testemunho, é na nossa fidelidade ao Rei que está o nosso respaldo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, não confundam. Nós temos que ser fiéis, não simpáticos. Se puder ser simpático, seja. Mas o que eu estou querendo dizer é que, se a igreja se perder na tentativa de ser simpática diante de um mundo que está dominada pelo espírito do anticristo, essa igreja vai apostatar. Entende? Ela vai deixar de proclamar a verdade para não incomodar, para não quebrar o politicamente correto. Eu quero dizer para você, não sei qual é a sua formação, há quanto tempo você está aqui, talvez você está até chegando, mas eu não sou refém e muito menos escravo do politicamente correto. Eu sou escravo da palavra de Deus. Talvez alguém diga, quer dizer que vocês são os donos da verdade. Não, é pior, nós somos os servos da verdade. Porque se nós fôssemos os donos da verdade, nós poderíamos manipular a verdade conforme quiséssemos. Mas como somos servos, escravos da verdade, não temos o que fazer, nos submetemos a ela. E a verdade começa em Cristo Jesus. Eu sou a verdade. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E é sendo fiéis, porque parte do testemunho e da autoridade da igreja está comprometido. Porque muitos dos que têm entrado nos lugares de influência da nação, seja na educação, seja na política, dizendo-se cristãos, não são fiéis, são corruptos como os outros. Essa mulher está dizendo, essa cidade não pode ser destruída, porque em primeiro lugar, ela é uma mãe, Israel. Daqui surge muita coisa que abençoa essa nação, a igreja precisa continuar sendo isso. Em segundo lugar, nós somos pacíficos, nós não ficamos procurando briga, nós simplesmente defendemos o rei. Em terceiro lugar, nós somos fiéis. Se essa nação está se rebelando contra Davi, nessa cidade aqui há um povo que continua conectado ao trono. Seba está entre nós, falei de outro rebelde, né? Seba está entre nós, mas nós servimos a Davi. Essa é a sua escolha? A última coisa que eu anunciei, não falei. A igreja precisa identificar e combater todo instrumento de rebelião. Eu preciso falar isso porque senão você entende que ao dizer seja pacífico, eu estou pedindo que você seja passivo. Não. A nossa estratégia não é a da passividade. Nós realmente queremos destruir esse espírito. Versículo 21. Quando ela pergunta para Joabe se ele vai destruir uma cidade tão importante, Joabe diz, não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Esse é o problema, irmãos. A rebelião contra o trono de Davi. Esse é o problema. Todos os outros problemas são na educação, na política, na família, na sociedade. Todos os outros problemas são resultado desse. Rebelião contra o trono de Davi, de uma geração seduzida. Então veja bem, Joabe está explicando, ele rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me esse homem, iremos embora.
A mulher disse a Joabe, eita mulher arretada essa aqui. A mulher disse a Joabe, a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Pacífica, né? Sim, ela é pacífica, mas ela não é passiva. E ela sabe que é preciso confrontar aquele homem. O que ela faz? Nós lemos, ela volta para dentro da sua cidade e reúne o povo. Veja que ela tem influência. Ela é uma líder. E ela convence, olha, há um rebelde aqui. Ele quer fazer do nosso espaço, da nossa cidade, um lugar de disseminação dessa rebelião. Nós precisamos acabar com ele. Isso aqui, irmãos, foi literal, mas no nosso caso é espiritual, amém? Estamos falando de um espírito. Nós estamos falando de um espírito que nós precisamos arrancar a cabeça dele. E como é que se arranca a cabeça desse espírito? Confrontando, identificando. Você não pode viver aí como se tudo estivesse bem. Você não pode mandar o seu filho, seja ele uma criança, um adolescente ou um jovem, para a escola, para a universidade e achar que ele vai dar conta do recado. Você precisa acompanhar. Como eu disse, se você perceber que um professor que está tomado pelo espírito de Seba começou a erotizar o seu filho, ou colocar nele, mentiras como a dessa nefasta ideologia de gênero, por exemplo, vá lá, vá arrancar essa cabeça. Como? Chame a professora, chame a diretora, não deu resultado, entre na justiça, procure um advogado. Nós ainda temos leis que nos defendem. Você não pode ser passivo. Nós precisamos em todos os níveis. Você é um empresário e alguém chega e diz, não, mas para fazer esse negócio tem que ser por corrupção, tem que ser por um caminho paralelo. Seba está querendo te comprar. Você precisa dizer não. Não, mas eu vou perder o negócio. Perca o negócio, mas não perca a sua paz. Não perca o respaldo de Deus nos seus negócios. E quando nós identificamos, porque primeiro precisa achar o Seba. Ele estava lá dentro da cidade. Onde? Vamos achar. Você tem que achar. Mas você também precisa combatê-lo. Foi o que foi feito. O povo daquela cidade pegou aquele rebelde e o destruiu. E uma vez feito isso, o juízo se desfez. Joabe tocou a sua trombeta, o exército que estava para destruir a cidade foi disperso, cada um voltou para a sua casa, para o rei Davi voltou Joabe, e a nação continuou marchando em paz sobre o governo de Davi. É o que nós queremos para o Brasil. Eu não posso dizer, não posso escolher em quem você vai votar. Eu não tenho ninguém perfeito, eu não tenho um Jesus Cristo concorrendo a nenhuma função no poder público, mas eu tenho valores que, como pastor, eu preciso reforçar no seu coração. E foi o que eu fiz nessa manhã. Em tudo que você for fazer, em que escola eu vou botar o meu filho. Eu sei que tem gente que não tem escolha. Tem gente que tem que botar onde tem, a escola pública lá perto de casa. Mas se você pode escolher, escolha uma escola onde o espírito de Seba não está reinando. Para que você não receba um incrédulo, um rebelde em casa, alguns anos depois. Então, tem a ver com todas as áreas. Se você vai abastecer o seu carro e o frentista, como algumas vezes já chegou para mim e falou, o senhor quer com nota? Não, aliás, não foi nem isso, não é o senhor quer com nota, não. Quanto é que o senhor quer que põe na nota? Eu faço aquela cara de ofendido, sabe, irmãos? Eu olho para o sujeito, embora ele está querendo me ajudar, né? Porque muita gente trabalha, aí a empresa paga, não é isso? A empresa paga o combustível, porque o vendedor viaja, e aí chega no posto, põe R$100 de gasolina, não saiu nem da reserva, R$100, não, agora já está melhor, né? E põe R$100,
E aí, não, mas faz a conta de 100, faz a nota de 150 aí, porque aí eu recebo 150. Isso é corrupção. É o espírito de Seba querendo fazer de você um igual a todo mundo. Nós não somos. Nós somos fiéis ao rei Davi. Amém? Você recebe essa palavra? Ela ajuda você a se posicionar. Fique em pé. Nós vamos dar as nossas mãos e nós vamos ter um momento de oração. Se você está chegando aqui, se você de repente construiu toda a sua mentalidade de uma forma completamente diferente, eu sei que há pessoas que não têm ainda um entendimento espiritual das coisas e que podem até se ofender com algum posicionamento, porque estão mergulhados em outro ambiente, mas não rejeite a minha palavra e muito menos nos rejeite. Simplesmente pegue o que você ouviu e, se não é o que você acredita, tenha coragem de orar e de pedir: Deus, me dá clareza, porque o futuro dessa nação depende de todos nós. Amém? O futuro dessa nação depende da igreja, mais do que nunca, mais do que nunca. Eu queria que você, assim, de mãos dadas, como um só povo, que você começasse a orar pelo Brasil. Vamos começar a praticar a palavra de Deus. Levanta a voz e diga: Senhor, ouça, 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 Senhor. Nós reconhecemos que há tanto engano, que há tanta injustiça, que há tanta mentira, que há tanta rebelião, que há tanta promiscuidade na nossa sociedade. Mas olha para essa cidade, olha para essa igreja, olha para mim, Senhor. Me ouça, Senhor. Há um povo fiel, há um povo pacífico, há um povo que não quer briga, quer paz, quer viver a sua vida fiel ao trono de Davi. Senhor, ouça-nos nessa manhã. Vai, meu irmão, levanta mais alto a sua voz. Peça a misericórdia de Deus sobre o Brasil. Peça que Deus retarde o juízo. Peça que Deus nos dê sabedoria e coragem para falar a verdade, que a verdade esclareça, que a verdade desfaça o poder da mentira e do engano. Peça. Ore mais, não pare de orar. Mesmo quando os músicos estiverem cantando, não pare de orar. Repreenda o espírito de engano, repreenda o espírito de anticristo. Ore, 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 ore. Chame o espírito de verdade sobre o Brasil. Ore pelas eleições, ore para que Deus faça o Brasil se inclinar para a justiça, para a verdade, para a paz.
Senhor, nós nos juntamos aqui nessa manhã como aquela mulher sábia que gritou dos muros de Abel Bet-Maaca, e nós te dizemos: ouça-nos, Senhor, ouça-nos, Senhor. Ainda há um povo fiel ao trono de Davi. Ainda há um povo nessa nação que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e que a tua palavra é a verdade para sempre. Ainda há um povo, Senhor, disposto a viver e a morrer pela verdade, Senhor. Eis-nos aqui, meu Deus. Nós não concordamos com o engano desses dias, e nós estamos pedindo ao Senhor a coragem, a lucidez, a autoridade, a força para levantarmos a nossa voz, como levantou aquela mulher, Senhor. Ó Deus, que a igreja continue sendo um lugar de onde a verdade flui, o conselho flui, a sabedoria flui para a nação. Que a igreja, Senhor, e esta igreja aqui especificamente, continue sendo uma mãe em Israel, uma mãe em Ribeirão Preto. Ó Deus, onde os projetos celestiais abençoam a sociedade. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos discernimento. Senhor, como pastor desse rebanho, se eu posso te fazer um pedido especial nessa manhã, sobre cada uma dessas ovelhas que aqui estão e as que não estão também, eu peço que o Senhor dê a cada um discernimento, a capacidade de ler conforme o teu Espírito, não conforme a mídia, não conforme as ideologias, mas conforme o teu Espírito, Senhor. Ilumina a mente e o coração de cada filho teu que congrega nesse lugar, Senhor. E por fim, eu peço que o Senhor, por misericórdia, faça inclinar o coração desta nação, para que ao eleger os próximos governantes, que, ó Deus, ela proveja um tempo em que estejamos mais próximos do trono de Davi do que da confusão de Seba, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, eu peço mais uma vez os justos, servos teus, por esse Brasil afora, que estão pleiteando uma vaga no Congresso Nacional, no Senado. Se eles são justos e fiéis e pacificadores, promove-os e dá-lhes esse espaço, Senhor, para o bem da nossa nação, em nome de Jesus. Levanta bem alto a sua mão e diga: o Brasil, a nossa pátria amada, está conectado e submisso ao trono de Davi. No que depender de mim, a minha nação nunca virará as costas ao Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te use, Deus te ilumine. Vamos salvar a nossa nação.